Porto 360. Patrocínio Rumo. Apoio Modal GR. T2S Tecnologia. Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Na Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade, converso com duas convidadas especiais. Minha primeira convidada é a advogada Luciana Blanco. Luciana, obrigado pela tua presença, que prazer enorme te ter aqui no Porto 360 pela primeira vez. Eu que agradeço, Max, por estar aqui, ainda muito bem acompanhada hoje, né? Sem dúvida. Nossa segunda convidada desta semana é a professora universitária e advogada também, Maria Cristina Gontijo. Professora, obrigado pela presença aqui juntamente conosco. Que prazer enorme ter as duas aqui nesse bate-papo numa semana tão importante como essa. Maxwell, é um prazer estar aqui pela primeira vez no Porto 360, um programa de destaque não só regional, mas nacional. E vamos, com a companhia aqui da doutora Luciana, vamos tratar de um assunto muito importante, não só no Brasil, mas no mundo. A gente não pode falar de meio ambiente e, evidentemente, sustentabilidade sem falar da década dos oceanos, né? É um tema muito relevante que a gente vem acompanhando. Professora, o que é a década dos oceanos, né? Para quem está em casa agora nos assistindo, principalmente para essa grande audiência que a gente tem. Bom, a década dos oceanos, ela é uma data instituída pela Organização das Nações Unidas que visa dar a devida relevância e a importância para a preservação dos oceanos, não só no sentido da biodiversidade, mas também da exploração dos oceanos. Os oceanos, eles são, na realidade, o pulmão do planeta. Claro. São os oceanos. Os oceanos regulam o clima, os oceanos nos ofertam alimentos, a pesca marítima ela é responsável por uma grande parcela da alimentação mundial, grande parte da população mundial vive nas zonas costeiras. Então, a década dos oceanos ela busca chamar atenção para esse espaço tão pouco conhecido por parte da humanidade. Eu brinco que a humanidade conhece mais o espaço sideral do que os próprios oceanos. Uau, é uma verdade. Os oceanos são muito desconhecidos ainda. E a década dos oceanos é para isso, é para ter a visão da preservação, da devida atenção aos oceanos e, claro, regular da maneira adequada a exploração por todos os países desse espaço ainda tão desconhecido por nós. Claro, e quando a gente fala do nosso setor portuário, a gente está falando do modal marítimo, né? A gente explora os oceanos através deste modal. Luciana, deixa eu te fazer um questionamento. A gente sabe que isso é um incentivo, né? Uma proposta da própria ONU, né? A década dos oceanos. Qual é o impacto dessa proposta feita pela ONU no Brasil e também no mundo? Maxwell, o mais importante disso é justamente a questão de poder impactar em alguma coisa na nossa vida real. A ONU costuma trazer esses temas, já trouxe a questão do racismo, já trouxe outras questões relevantíssimas. E o que a ONU faz quando traz a década dos oceanos é exatamente isso, é chamar a atenção e trazer não só junto com a proposta, mas também o acompanhamento da comunicação social mundial. Claro. Porque não adianta nada, a ONU fala década dos oceanos, e não viabilizar o conhecimento do povo sobre isso. Então, a ideia é justamente que esse conhecimento chegue e que a pessoa possa encarar, por exemplo, que o nosso maior fluxo de carbono está nos oceanos. Enxergar, por exemplo, algo que eu acho que o teu programa está dando isso, está fazendo isso, está colocando em pauta esse tipo de coisa, é justamente trazer que os oceanos, é através dos oceanos que a população mundial se alimenta. Através das questões portuárias, do uso das hidrovias. Então, é justamente chamar a atenção que é algo que nós não podemos simplesmente fingir que não existe, fingir que isso não faz parte dos nossos negócios, fingir, por exemplo, Maxwell, que isso não faz parte da nossa região. Que isso não fomenta a vida da nossa região, da população da nossa região. Então, para nós, da Baixada Santista, mais ainda a importância disso, da gente encarar isso como algo bom, como algo que nós temos que não só reverenciar, mas também cuidar.
Não tem a sombra de dúvida em relação a isso. Eu tenho explorado aqui, a gente falou isso na semana passada, em relação ao perfil do profissional portuário em 2030. Eu aprendi, principalmente no mundo dos negócios, né, que nós não temos como gerir o imediatismo, né? Ou seja, aquilo que está acontecendo é a urgência. Você precisa ter a habilidade de olhar para o futuro. E eu venho provocando muito essa condição aqui no Porto 360, esse número. Eu estou perseguindo 2030, né? E a gente falando de meio ambiente, quero ouvir a opinião das duas nesse sentido. Vou começar pela professora Maria Cristina. Quais são as metas, né, focadas aí em meio ambiente para 2030 e principalmente na IMO, né? Como é que a IMO está enxergando aí 2030, professora? Vamos lá, a IMO é a Organização Marítima Internacional, ela é um órgão criado pela ONU, ela é um desdobramento da ONU, um braço da ONU, criado justamente com 3 pilares. O terceiro pilar, ele surge a partir da preocupação com o meio ambiente, que no caso os 3 pilares são salvaguarda da vida humana, segurança da navegação e a prevenção da poluição causada por navios. Então, a partir desse terceiro pilar, Maxwell, a ONU, a IMO, na realidade, como organismo da ONU responsável pela regulação e pela criação de tratados, convenções e diplomas internacionais para reger o transporte marítimo como um todo, 2030 é um ano decisivo para o que nós chamamos de descarbonização do transporte marítimo. Veja que o olhar ele vai mudando a partir das preocupações que surgem com o crescimento do transporte marítimo no mundo. O primeiro, claro, é por conta da questão da poluição por óleo. Claro. Isso é fato. Existem vários tipos de poluição, não só por óleo, mas também a questão da bioinvasão, que atinge muito as populações portuárias, isso é fato. E a IMO, para 2030, encarando o desafio junto com outras atividades econômicas e com os próprios países como estados, se comprometeu a editar normas visando a diminuição de gases de efeito estufa no transporte marítimo, que é a chamada meta da descarbonização. Sim. A meta IMO 2030 visando principalmente a mudança, né, do combustível fóssil, ou pelo menos a diminuição do uso do combustível fóssil e investir em novas tecnologias como a energia, como motores movidos a hidrogênio, outras, até a propulsão à vela, que vem sendo, já foi inclusive objeto aí de experimentos. Então, há essa meta de substituição do combustível fóssil visando a diminuição de gases de efeito estufa. Quero questionar para a doutora Luciana, até porque eu participo de alguns grupos de WhatsApp, você sempre tem uma opinião bastante contundente, até em virtude de temas polêmicos que rotineiramente a gente vem debatendo. Doutora, quando a gente fala nesta agenda proposta principalmente pela ONU, né, a gente está olhando principalmente metas que podem ser factíveis ou não. Na tua percepção, usando da tua sensibilidade, essas metas que hoje estão sendo impostas, de alguma maneira, elas podem ser alcançadas? Eu sei que estou fugindo um pouquinho da pauta, mas eu quero ver a sensibilidade de vocês em relação a esse tema que é tão importante, não só para a nossa região, mas para o mundo do modo geral. Maxwell, não é fora da pauta. Eu ainda ia realmente aproveitar para fazer esse comparativo, claro, né? A minha opinião em relação a metas, ela vai no sentido de que me parece ser aquele tipo livro de autoajuda, né? Sim. Lá vou eu causar aqui, não, mas não é isso. Mas assim, é difícil nós lidarmos com metas. A época que eu coordenei a OAB Nacional lá na Rio+20, nós tratamos muito disso, da questão da efetividade. O tema nosso, dentro da Rio+20, foi a efetividade, né, da tutela jurídica relacionada ao meio ambiente. Eu tenho essa percepção, desculpa o corte, mas assim, eu tenho esta percepção, né? Me parece que a gente tem a síndrome do estudante. A gente estuda, planeja e executa pouco. É essa a percepção, doutora? Você está corretíssimo. E para isso é que existem outras normas, estas sim, que nós possamos usar dentro de uma auditoria, dentro de um compliance, que realmente vão regrar essa atuação portuária. Claro. Eu fico feliz que nós temos metas, nós temos um objetivo. Isso faz com que acenda uma luz sobre a questão, né? Eu acho que isso faz com que realmente nós nos debrucemos sobre o assunto, mas não é só isso, Maxwell. Assim, entre uma meta IMO ou meta ONU ou o que seja e uma regra CONAMA
e uma agenda ambiental ANTAC, que saiu agora em maio, por exemplo, eu fico com as regras que nós podemos seguir. Nós temos exemplos, inclusive, de metas que elas, mesmo nas nossas renovações contratuais, elas não entram, porque não tem orçamento. Uau! Então, na prática, a realidade é muito diferente. Então, é importante nós sabermos as metas, sim, colocarmos luz sobre essas questões, mas é importante nós conhecermos a realidade. Nós não temos orçamento, por exemplo, municipal, para fazer uma renovação do contrato de resíduo de acordo com a legislação. Quer dizer, a gente precisa primeiro tentar cumprir essas normas que já existem, porque isso é não só um facilitador para que nós alcancemos nossas metas, mas também é minimamente o que a gente pode fazer para o meio ambiente. Doutora Luciana, eu comentei da tua atuação, principalmente na sociedade de um modo geral, em relação a esses temas que são tão importantes. E eu sei que você é bastante atuante também dentro da OAB. Como é que a OAB hoje está se comportando nesses temas de meio ambiente e principalmente também com o Porto de Santos? Olha, Maxwell, a OAB sempre, tem que estar à frente e está à frente das questões da sociedade. A gente vê um protagonismo relevante. Claro. E não é diferente nas questões ambientais, muito menos na questão portuária, que está vinculada. É muito difícil você desvincular a atuação portuária do meio ambiente. A doutora Maria Cristina sabe bem disso. Sem dúvida. E sim, nós conjugamos as comissões tanto de meio ambiente quanto comissão de direito portuário, direito marítimo, petróleo e gás, e nós efetuamos estudos, nós muitas vezes propomos alteração e atualização legislativa e o mais importante, quando necessário, a atuação do judiciário, a OAB está à frente. Sem dúvida, muitas vezes fazendo até um papel de elo entre inúmeros órgãos anuentes que a gente tem dentro da nossa região. Professora Maria Cristina, eu sei que quem está em casa, eu estava pensando nisso, deve estar pensando também, você falou muito da relação da descarbonização, né? De que maneira isso vai impactar aqui no Porto de Santos e se o Porto de Santos tem que se adaptar a algum tipo de situação em virtude dessas metas que são impostas até pela própria ONU? Na realidade, as metas já estão acontecendo, Uau. Maxwell. Primeiro, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ela edita uma norma para que as empresas petrolíferas elas diminuam o nível de enxofre no bunker do combustível a ser usado pelos navios. É um início. Então, as metas, na realidade, elas atingem muito o mercado privado, porque tudo começa pelo mercado privado. Que os próprios armadores, principalmente os armadores europeus, eles vêm tendo essa necessidade de cumprir a meta até por conta dos contratos a serem realizados. E, por óbvio, o Brasil não pode, não deve ficar de fora. Veja, há empresas brasileiras, e aqui eu posso elencar nomes, como a própria CBO, que ela já vem trabalhando em protótipo, já adquiriu uma embarcação com um protótipo híbrido, com a visão do combustível híbrido. Então, para atender esses armadores, por óbvio, os nossos portos têm que se adaptar. Não adianta estipular uma meta de descarbonização, como muito bem a doutora Luciana comentou, os armadores investirem em tecnologia híbrida e os portos não tiverem condições, por exemplo, de suprir uma matriz energética Claro. Desses navios, dessas embarcações. Então, os portos, além de, por exemplo, estipular as metas e a qualidade metas de qualidade do ar, metas de microparticulados, OX ou NOx nos terminais portuários, os portos vão precisar estar preparados para receber essas embarcações, esses navios que vêm, por exemplo, dos portos como Rotterdam, como Antuérpia. E o Brasil já tem, inclusive, parcerias com esses stakeholders importantes. Claro. Esses stakeholders eles vão forçar o cumprimento dessas metas, porque se os portos europeus estão cumprindo, por óbvio, eles vão querer fazer negócios também com portos brasileiros que cumpram essas normas. Indiscutivelmente, eu sempre falo que o setor portuário, o nosso negócio aqui portuário, é um negócio global e a gente precisa estar antenado às boas práticas que o mundo vem realizando. E eu acho que a gente precisa acompanhar essas boas práticas de uma forma ou de outra. Quando a gente fala em meio ambiente, eu vou pedir até para a produção colocar imagens, aqui na nossa região, voltando, ou talvez sendo provocativo de novo, doutora Luciana, a gente tem em mente o incidente da Ultracargo, né? Então, quando a gente fala de impacto ambiental, foi um dos maiores
piores incidentes que a gente presenciou, principalmente nos portos, né? Óbvio que a gente tem exemplo de outros incidentes, mas esse aqui na nossa região marcou bastante. Doutora Luciana, a senhora que acompanha de perto, de que maneira, né, a cidade, a nossa região, o meio ambiente, ele foi compensado em virtude desse incidente? Porque a população muitas vezes sabe do incidente, a gente tem memória curta também, né? As coisas acontecem no Brasil, a gente acaba esquecendo. Mas eu acho que a gente precisa trazer isso à tona para a nossa sociedade. O meio ambiente, ele foi compensado? De que maneira, né? A cidade foi compensada? Olha, Maxwell, a OAB, na ocasião, nós criamos um comitê especial de governança. Foi a primeira experiência de governança dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós unimos nesse comitê todos os atores envolvidos, não só CETESB, a própria empresa, a comunidade, o Ministério Público, todas as secretarias envolvidas, enfim. E dentro desse comitê, nós justamente tivemos 3 fases. A primeira delas era a reparação imediata, né? Para que isso não evitasse maiores danos e, ao mesmo tempo, a iniciação da retomada da natureza ali, daquilo que foi dos peixes, da comunidade pesqueira, fosse feita imediatamente. Então, as questões urgenciais eram a primeira fase. Uma segunda fase foi o acompanhamento processual. E nessa terceira fase, então, seria a revisão da legislação, como de fato aconteceu. A própria CETESB, ela refez um plano de risco que tinha quase 30 anos. Uau, 30 anos um plano. Exatamente. Então, foi por conta desse incidente na Ultracargo. Esses acidentes vêm para ensinar, né, como os acidentes aéreos. Depois que acontece, é que a tecnologia é revista. Aconteceu assim também em relação ao incêndio da Ultracargo. E aí, Maxwell, o que aconteceu? Não demorou tanto o inquérito justamente por conta dessa governança. E aí eu faço questão de pontuar que é uma necessidade que nós temos hoje em tratar de grandes empreendimentos, em tratar de grandes políticas públicas da governança. Né? Hoje nós temos o ESG, que é o Environmental Social Governance, que é justamente para isso, e a governança é que atuou, deu disponibilidade para que as coisas acontecessem a seu tempo. Porque se nós esperássemos, por exemplo, Maxwell, vamos dar um exemplo aí, você em casa pensa, quanto tempo demora a burocracia para a Secretaria de Saúde enviar um ofício para o Ministério Público enviar um ofício para a Prefeitura enviar um ofício para a CETESB, e assim para o IBAMA, e assim para a empresa e assim por diante. A governança é juntar todos, né? Juntar todos numa mesa para que você possa resolver. A governança é você sentar com todos ao mesmo tempo e abrir esse multiálogo para que as coisas possam ficar em ata na mesma hora. Então, assim, o representante da prefeitura, você vai disponibilizar no seu site, publicar aquilo que está sendo feito em relação aos resíduos que estão sendo retirados do incêndio? Assim, quando? Você se compromete a fazer isso quando? Hoje, está lá na ata. Né? Sim. O Ministério da Pesca, que à época existia, o Ministério da Pesca dizendo, olha, a comunidade pesqueira, nós temos cestas básicas para entregar para eles nessa ocasião, só que não tem como ir buscar, a empresa está lá na hora, nós vamos. Sim, a empresa se responsabiliza por isso, dá agilidade ao processo. A governança é algo tão bonito e bom de assistir, bom de acontecer e é um bem social. Né? Existe a governança corporativa, mas existe a governança social, que foi o que a OAB fez na ocasião. E aí as coisas começaram a se resolver. Um inquérito que poderia demorar 10 anos, demorou 1. Então, isso realmente foi algo relevante que aconteceu. Fica de exemplo, acho que a gente chama a atenção para todo tipo de empreendimento, todo tipo de questão de crise que acontecer de grande porte. A governança é, sem dúvida, uma solução um excelente correta. Mecanismo para que a gente possa excelente. utilizar. E aí, respondendo a sua pergunta, né, chega de enrolação. Claro. Se foi reparado, sim, nós estamos em processo de. Há 2 anos atrás, aproximadamente, nós tivemos, em termos ambientais, porque em termos da população pesqueira essa indenização ocorreu antes, mas em termos ambientais, nós tivemos o recebimento de por volta de 68 milhões. Uau. Só que isso seria só uma parcela, segundo o Ministério Público, porque não foi através de decisão judicial, isso foi através de um acordo. E isso muitas foi vezes uma é o melhor parte. caminho, né? O acordo é o melhor caminho do que uma briga judicial, sem dúvida. Maxwell, em termos ambientais, uma briga judicial pode demorar de 30 a 50 anos. Imagina. Então, o não fazimento de um acordo, a não resolução através do que a gente chama hoje da mediação socioambiental,
é muito difícil de ser executada. E aquilo que você não executa significa não tutela jurisdicional, significa não haver o direito, não haver a justiça. Isso não é interesse. Sem dúvida. Né? Principalmente Então, da sociedade, do modo geral. exatamente. A meta do Ministério Público qual é? Dentro desse acordo. E aí a gente está falando que é uma parcela, 68 milhões, sim. Mas dentro desse acordo a meta seria 3 bilhões. E aí essas conversas com a empresa, elas estão prosseguindo, né? Falando nessa questão de boas práticas, né? Eu acho que essa é um grande exemplo de boas práticas, a questão da governança. Quero perguntar para a professora Maria Cristina Gontijo. Porto de Santos, professora, tem boas práticas de proteção ao meio ambiente? O porto em si, veja, o licenciamento do porto em si demorou muito para ser feito e veja que agora há de se ter avanços rápidos em relação ao porto, porém os terminais, por óbvio, precisam comprovar suas boas práticas e fazem isso por meio das próprias auditorias, dos relatórios de sustentabilidade. A Santos Brasil, por exemplo, lançou recentemente seu relatório de sustentabilidade. Sim, eu acompanhei. E veja, justamente para trazer à tona e cumprir essas obrigações baseadas na boa governança, como a doutora Luciana bem comentou, o ESG, o Environmental Social Governance. Por quê? Porque hoje essas práticas, Maxwell, as empresas que não seguem essas práticas ou que fazem para inglês ver ou que colocam nos seus relatórios para simplesmente cumprir uma meta, isso vem sendo, mais uma vez eu repito, cobrado pelo mercado. As seguradoras, os bancos já não financiam mais empresas que não possuem boas práticas ambientais e também voltadas ao social, voltadas ao bem-estar do meio ambiente do trabalho. E há muitos terminais aqui em Santos, a maioria, eu creio, além de cumprir com as próprias auditorias privadas, auditorias ISO, critério ISO, as auditorias compulsórias, como a CONAMA 306 de 2002, eu inclusive sou também auditora CONAMA 306, que é uma auditoria obrigatória para instalações portuárias e plataformas de petróleo. A maioria dos terminais está cumprindo justamente por conta desses exemplos que ocorreram, o próprio acidente do Ultracargo. Então, tanto granéis líquidos, quanto granéis sólidos, quanto terminais de containers, todos eles vêm adotando práticas adotando os critérios e também disponibilizando seus relatórios de sustentabilidade. Eu sempre costumo dizer que a melhor regulação que tem é a do próprio mercado, né? Eu acho que o mercado tem a habilidade de se autorregular, principalmente nessas questões não só do meio ambiente, mas principalmente comerciais, né? Quando você tem uma boa relação comercial com regras muito claras, eu acho que você tem um mercado bastante sadio. Professora, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas não posso deixar de te perguntar. Muito se fala de green ports, né? O que são os green ports, né? Isso tá na moda, né? Eu vejo muita gente me questionando, falando de green ports. O que são os green ports? Green ports ele é um termo que surge a partir também do mercado privado, a partir de critérios de criação de auditorias, critérios de sustentabilidade a serem adotados nos portos. Até porque não existe navegação sustentável se não houver portos sustentáveis. Sem dúvida. E o movimento Green Ports ele surge, primeiro, a partir até um britânico que cria, digamos assim, esse selo Green Port, né? E movimento que começa, por óbvio, na Europa, acaba sendo capitaneado aí pela Europa, tanto que a Europa possui vários Green Ports, para que um porto seja um green port, ele precisa adotar vários critérios de qualidade ambiental, como, por exemplo, o uso da água, sustentabilidade, a preservação de recursos marinhos, matrizes energéticas adotadas, qualidade do ar, relação com a cidade, relação porto-cidade, como se dá a relação com a cidade. Então, são vários critérios, criam-se aí vários critérios, várias metas, e esses portos eles passam a adotar essas práticas de sustentabilidade visando ter um plus para oferecer para os seus investidores, ter um plus para oferecer para o seu público e, claro, visando também o bem comum. Sem dúvida. Hoje o Brasil, por exemplo, não possui nenhum green port. Não possui.
Há portos brasileiros que adotam boas práticas de sustentabilidade e que já estão, por exemplo, na lista da WSPS, que é a World Sustainability Ports Association, Society, desculpa. E o Brasil ainda não está inserido com portos nessa lista. Há, como exemplo, o Porto de Los Angeles. Fora isso, Roterdã, Antuérpia. Há vários portos que já têm esse selo e que, de fato, tem um diferencial muito grande. É um movimento que vem ganhando força. E digo, Singapura também é um Green Port. E digo mais, o Brasil, eu tenho certeza que conciliando esse movimento de certificação privada com o movimento de agenda estatal, como a própria agenda ambiental portuária da ANTAQ, como a própria legislação ambiental brasileira, que visa cumprir normas e tratados internacionais, eu tenho certeza que o Brasil pode chegar a ter um Green Port certificado. Assim esperamos, né? Quando a gente fala de agenda, doutora Luciana, eu quero tirar uma dúvida em relação a esse ponto especificamente, né? Eu me percebo que no Brasil a gente tem agenda política, né? Ou seja, tem uma agenda momentânea, no próximo governo muda-se a agenda e no outro governo muda-se a agenda e assim sucessivamente. A gente não tem uma agenda focada, muitas vezes, dentro dos interesses da sociedade para que a gente possa ter uma agenda contínua de tudo aquilo que é importante para o nosso país. Nesse sentido, como é que está a agenda portuária ambiental no Brasil? A gente tem agenda, doutora? Tem, não dá para dizer que não tem. Nós temos agora, por exemplo, eu vou dar o exemplo da ANTAQ, que é que a gente que nos interessa, que é a questão do transporte, né? Claro. E ela é renovada normalmente de 2 em 2 anos. A última renovação, acho que foi em maio agora. E sim, eu acho que ele é um bom critério. É melhor do que um critério de meta, é um bom critério. E nós temos, sim, essa renovação. O que eu me preocupo, Maxwell, é quando eu falo que é melhor a gente ser realista, porque, sim, é com isso que a gente vai ter que lidar, é que o exemplo é a questão do licenciamento do porto. Né? Nós ficamos quantos anos trabalhando através de um termo de ajustamento de conduta? Né? Isso é extremamente prejudicial, principalmente para as questões burocráticas portuárias. Porque, como a doutora Maria Cristina mesmo colocou, se você não tem o seu porto adaptado, você perde lucro, você perde mercado, claro, né? Você perde espaço dentro do mercado portuário. Isso não é bom, isso é muito prejudicial para o país. Então, se eu fosse deixar um grande recado hoje aqui, a gente está na Semana do Meio Ambiente, Maxwell, eu diria que um bom remédio, um bom caminho para que nós pudéssemos nos ajustar definitivamente seria os ESGs, né? O ESG, que a gente comentou aqui, através de um compliance. Então, o recado que ficaria é a nossa necessidade do compliance. O compliance consegue fazer tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? Desde a questão das normas jurídicas, desde as questões das agendas, até o próprio mercado, a tecnologia que evita a fraude, né? Porque a gente tem os green ports, mas a gente também tem os greenwashings, né? Que é aquela farsa, aquele fingimento de que é verde. E a gente tem isso também, inclusive no ambiente portuário. Claro. Então, o fato da gente poder, se você me perguntar, né, qual a grande mensagem relacionada à Semana do Meio Ambiente hoje aqui, eu diria que é a necessidade do compliance. Para quem não sabe, o compliance é mais ou menos aquela antiga auditoria, só que com instrumentos, com critérios tecnológicos muito mais eficazes, que podem levar a tua empresa a evitar fraudes, a se adaptar à legislação ambiental, a se adaptar a regras e assim ser muito mais competitiva no mercado, trazer o que a gente chama de um porto com... muito mais ágil e que realmente consiga e que entregar, desperte interesse internacional claro, também. Claro, porque o próprio Porto de Santos tem perdido, né? Perdido para outros portos dentro do Brasil. Do próprio Brasil. Eu venho falando isso há bastante tempo. Exatamente. Eu acho que não é pouco, isso. Maxwell. Eu sei disso e principalmente nessa relação do commodities que me preocupa bastante. Eu sei que é uma pauta distinta, mas quando a gente fala de commodities, a gente fala de preço. Né? E o commodities está relacionado ao meio ambiente, entre outras agendas também. Então, isso é bastante preocupante. Tá. E o clima, de uma certa forma, pode afetar ou não as operações portuárias. Professora, na tua percepção, essas alterações do clima que a gente tem no mundo pode afetar as operações nos portos aqui do Brasil e também em outros portos de outros continentes?
Isso, claro, porque, veja, esse ano, o ano de 2021, é um ano que bateu recordes, até pela questão do tamanho dos navios, a questão da quantidade de containers. Esse ano bateu recorde em containers que caíram ao mar. Por quê? Por conta justamente da quantidade de tempestades, da quantidade de incidentes que vem ocorrendo aí com esses grandes navios. E se esses incidentes, se as mudanças climáticas atingem os portos, é claro que atingem. É claro que atingem na medida que as cidades portuárias são as principais afetadas. Sem dúvida. 60% da população mundial vive em zonas costeiras e muitas delas em cidades portuárias. E é fato que questões como ressaca, erosão, se não existirem sistemas de drenagem, se não existirem mecanismos para auxiliar a diminuir esse impacto das mudanças climáticas nas regiões costeiras, com certeza os portos vão sofrer. E é importante, Maxwell, dizer o seguinte, que até dar o meu recado final, agradecendo aqui mais uma vez o convite, dizer que proteger o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, só é possível com governança, mas também com uma legislação que possa trazer à mesa todos os stakeholders, todos os atores. Sem dúvida. Porque no Brasil, veja, nós somos um país que tem uma média de 200 mil normas ambientais, cada uma brigando contra si, e no final das contas isso também prejudica a governança ambiental. E para isso eu espero de fato que possamos trabalhar isso visando que o Brasil se modernize e possa ter mais boas práticas ambientais. Doutora Luciana, para encerrar, eu vou estender a questão do clima também para fazer o teu comentário. Eu acho que a professora Maria Cristina foi bastante abrangente na resposta dela, mas quero ouvir a tua opinião. E também quero concluir, né? Existe a possibilidade da boa relação do meio ambiente para com o investimento, para com o capital, né? Muito se fala disso. A gente percebe que a operação portuária, ela tem um interesse, evidentemente, da arrecadação, do business, né? E, por outro lado, a gente também tem essa relação do meio ambiente. Existe a possibilidade dessa convivência harmônica? Eu posso resumir essa tua pergunta em uma palavra. Existe possibilidade de ser sustentável? Sem dúvida. É isso, ser sustentável é justamente isso, né? Não precisa só desenvolver em prejuízo ao meio ambiente, não precisa só defender o meio ambiente prejudicando o desenvolvimento. Dá para ter esse equilíbrio e dá. Eu tenho certeza que dá. As regras estão aí para isso, né? Só que como a gente fala, as autoridades mudam, então qual é o interesse imediato? Isso é difícil também lidar. Claro. Então, a ideia é que nós tenhamos uma continuidade nessa preocupação, mesmo mudando as autoridades que são responsáveis por isso, para que a gente possa, sim, se adaptar às regras. É possível você fazer qualquer empreendimento. Eu, particularmente, sou uma desenvolvimentista. E eu acredito, sim, que você pode fazer as mesmas coisas que nós vemos nas TVs, a mesma cava, a mesma ponte, as coisas podem acontecer. Só que você precisa fazer dentro das regras ambientais. Sem dúvida. Né? Existe hoje, quando a gente fala que existe compensação, e isso está na lei, significa dizer que você pode sim degradar o meio ambiente desde que você compense. Sim. Você pode desenvolver, é só fazer isso dentro das regras. Eu acho isso extremamente possível e é importante que todo empreendedor saiba disso. Né? Faça sua consultoria antes. Sem sombra de dúvida. Para que depois você não tenha os prejuízos das multas que são muito caras. É como eu costumo dizer, um bom plano de negócio bem estruturado e bem implementado é o que faz a grande diferença. Deixa eu agradecer à professora Maria Cristina Gontijo por estar presente aqui juntamente conosco nessa semana tão importante. Professora, obrigado por ter achado um espaço na tua agenda para estar aqui no Porto 360. Espero que você volte aqui também nessa temporada 2021. Não poderia deixar de prestigiá-lo. O Maxwell é o programa, como eu disse, é um programa de abrangência não só regional, mas nacional. E fico muito feliz de estar aqui para falar de questões que fazem parte do dia a dia, não só da Baixada Santista, mas do mundo inteiro. É muita gratidão mesmo. Muito obrigada. Gratidão é nossa, é do nosso setor, sempre ter excelentes atores aqui debatendo no Porto 360. Não só atores, mas também grandes amigos.
Doutora Luciana, obrigado pela presença. Prazer enorme também te ter aqui. Assim, quando eu lhe convidei, você prontamente disse: Maxwell, estou à disposição, vamos debater o meio ambiente. Muito obrigado pela tua presença. É extremamente relevante. Eu agradeço imensamente, não só em meu nome, mas em nome da sociedade, de você estar abrindo essa porta aqui para a gente falar sobre isso, trazer luz, divulgar. A comunicação social é o nosso primeiro poder, é só através dela que nós vamos conseguir, quiçá, algum resultado relacionado também ao meio ambiente. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Nós é que agradecemos. Nesta semana que nós debatemos o meio ambiente, eu particularmente tive uma grande perda. Eu, dentro da minha carreira, acabei conhecendo inúmeras pessoas que sempre me incentivaram dentro deste trabalho portuário. E nós perdemos o senhor Agermiro, que nos deixou e era um grande incentivador do modal ferroviário. Doutor Agermiro sempre me dizia: Maxwell, a ferrovia é que vai resolver o problema do Porto de Santos. E ele estava certo. E o programa dessa semana vai para o senhor Agermiro, aonde quer que esteja, debatendo os projetos do Porto de Santos. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. Apoio Modal GR. T2S Tecnologia. Prefeitura de Santos. Apoio institucional.